we got some girls in here? Careful what you wish for. Oi, fãs! Bem-vindos a mais um episódio de A Quinta Linha, um podcast produzido pelo NHLers, o primeiro e único podcast de rock em toda a internet, ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Eu sou a Ju e nesse episódio nossa linha conta com Sofia. Sofia, finalmente a gente se encontrou por aqui. Uhul! Olá, fãs! Desculpa a minha ausência, sabem como é, tava terminando aquela coisa chamada TCC, mas agora a gente tá de volta e é muito bom estar aqui de novo, obrigada! Muito bom e parabéns pelo TCC. Obrigada! E o nosso terceiro integrante da linha é a Jess, tudo bem, Jess? Oi, gente, tudo bom? Eu acho que eu também nunca gravei com a Sofia, não. Tá vendo? Linha inédita, galera. Oportunidade única. Isso aí. E se você, por um acaso, não conhece o NHLers, nós somos o site brasileiro sobre rock no gelo, um dos maiores portais da língua portuguesa sobre o esporte. No episódio de hoje, trazemos mais uma vez um tema que o NHLers adora falar sobre livros. E aí, meninas, como vocês estão se sentindo mais uma vez vindo aqui falar sobre livros? Eu acho que vocês vão ter que me aturar, porque é um dos meus assuntos preferidos e eu simplesmente esqueço que eu tenho que parar de falar, entendeu? E dessa vez a gente vai tratar de livro com uma pegada um pouquinho diferente, né? A gente já falou... a gente tivemos um episódio sobre história das meninas com livro, com a literatura, né? Nós já tivemos uma entrevista no nosso podcast. Dessa vez, a gente vai falar um pouco do rock como temática nos livros, mas naqueles livros em português. Porque nós sabemos que nem todo mundo gosta de ler inglês, nem todo mundo tem essa habilidade, mas tem muitos fãs que chegaram aqui por conta dos livros. E, obviamente, nós também vamos falar sobre literatura nacional, até porque já tem um tempinho que o rock anda começando a aparecendo mais nos livros da Amazon, por exemplo, fanfics. Então, nada mais justo que finalmente eu deixe elas falar sobre isso. Então, meninas... acho que em primeiro lugar a gente tem que falar de off-campus, né? Não dá para falar de livros em português sem citar a, entre aspas, Bíblia, com muitas interrogações do que seria isso. Que o Off Campus foi meio que a porta de entrada dos livros de rock no Brasil. Para drogas mais pesadas. Assim, né? A gente começou ali como quem não quer nada, usando o Matt Barzal como Gerrit. Todo dia esse podcast reclamando de Matt Barzal como Garrett Guerra. Gente, o cara joga nos Islands. Você deveria usar um do Boston. Não faz sentido. Mas quem tem quem de muito bonita ali no Boston para usar? Assim, bem honesto. Complica, mas assim, pelo menos dá essa foto dele sem estar de jersey, entendeu? É licença poética, cara. Mas, assim, foi a porta de entrada para os livros e para muita gente no esporte, porque, querendo ou não, as pessoas se interessaram em, poxa, que legal, esse esporte parece legal e tal. Tem esse jogador X aqui que foi usado como tal personagem, ele joga em tal time, eu vou assistir um jogo. E não só trouxe gente para o esporte, como aumentou o número de livros sendo pedido para as editoras aqui no Brasil, o que é muito legal, porque hoje em dia a gente tem um leque até que grande, se levarmos em consideração que o esporte ainda está começando, né, há muitos anos, mas está começando no nosso país. Sim, com certeza. E a gente começa a ter também não só os livros traduzidos, né, como é o caso do Off Campus, mas a gente começa a ter livros nacionais com essa temática, apesar de não ser um esporte considerado nacional no Brasil. É bom a gente ter essa perspectiva dos romances de rock brasileiros. Com certeza, principalmente se a gente pensar que a Amazon, cada vez mais o público de autores nacionais, elas tendem muito a americanizar seus próprios livros, né? E eu acho que a gente não deve nem entrar em mérito disso, porque são brasileiras escrevendo e a pesquisa para isso, escrever de uma coisa que não é do seu universo, é muito maior do que escrever para uma coisa que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, dos 2 anos para cá, vem surgindo várias opções de livros com rock em português mesmo, e não só na Amazon, né? As fanfics estão aí, o Wattpad está aí, né? Muita gente
que antes mesmo de Off Campus já estava aí no Wattpad lendo algumas fanfics questionáveis. Quem nunca? Eu acho que o Wattpad é outro que abriu portas, porque muitas escritoras começaram lá e de lá migraram para virarem autores indies na Amazon. Então, tipo assim, praticamente todo autor indie começou lá. E de lá o público foi crescendo, foi pedindo. Eu mesma sou uma que, se eu ler um livro lá que eu gosto, eu peço para ir para a Amazon. E acaba que ajuda a aumentar esse leque de livros que a gente vê hoje. Então, assim, foi uma porta de entrada muito grande, muito boa para quem está começando no mundo da escrita. E o Wattpad uns 4, 5 anos atrás, e agora eu tô me sentindo extremamente velha, porque o meu TCC foi sobre o Wattpad. Esse registro. Ele era uma plataforma que bombava, né? Muita gente preferia ler lá do que ter um Kindle, ou até mesmo comprar um livro. Até porque a gente sabe que investir em livro comprar um livro aqui no Brasil é investir, né? Sim. Então, não é todo mundo que tem essa condição. E a plataforma como o Wattpad, vários outros sites que vieram antes e se popularizaram depois, trazem a literatura, trazem outros temas para dentro da oportunidade de leitores e principalmente de jovens ler, né? E títulos, meninas, quais livros de rock em português vocês já leram? Eu preciso dizer que em português eu só li Off Campus. E o Pocket, que foi um dos livros do nosso clube do livro Nate Ellis, né? Eu também só li Off Campus, que em português tem outro nome, né? Que eu não lembro agora. Amores Imperfeitos, a série Bria Ewing. Isso. Eu ia falar que não, que é Off Campus também. Isso, eu só li Amores Imperfeitos e Pocket, que eu só li no Clube do Livro mesmo, não tinha lido antes. Imperfeitos, eu achava que era improváveis, gente. Amiga! Amores em alguma coisa, galera. Essa série é muito boa. Eu acho que improváveis, mas enfim. Ai, peraí, que eu já esqueci, eu vou pegar o livro. Eu acho que é improváveis, porque se você levar em consideração que são casais improváveis. Ai, deve ser Improváveis, galera. Eu só falo Off Campus, já tem um tempo que eu não falo o nome dessa série em português. Pra você ver como é que a gente é, né? Porque todo mundo só chama de Off Campus e acaba esquecendo que o nome da série em português. Porque a gente começou, né? Todo mundo começou a pedir os livros chamando pela série, pelo nome original da série. E até hoje, como a gente tem muito contato com a autora nas redes sociais, a gente acostuma chamar pelo nome em inglês, que é o Off Campus. Então, Inclusive, isso foi uma coisa que repercutiu na editora quando eles foram lançar o spin-off, né? Porque eles tentaram colocar o nome para The Chase, A Sedução. Quem lembra desse surto? Meu Deus. Né? E como muita gente já tinha lido o livro em inglês, até porque foi um livro que a autora liberou muito ARC, não sei se os nossos ouvintes sabem o que é ARC, mas são, tipo, gostinhos, como é que fala? Cópias gratuitas que as autoras distribuem para, geralmente, blogueiros, instagramers ou coisas do gênero, para as pessoas lerem antes e fazerem resenha do livro quando o livro for lançado. E muita gente conseguiu o ARC de The Chase. Então, quando a editora anunciou que eles iam lançar o livro aqui, eu acho que, inclusive, já estava saindo The Risk. Se eu não me engano, já estava saindo The Risk lá fora. E aí eles colocaram um nome que os leitores não gostaram, né? E hoje, com a rede social, fã, né? Eu acho que a gente pode chamar leitor de Off Campus de fã. Foi todo mundo pedir para a editora, não, esse nome não deu, esse nome não tem nada a ver. E aí eles decidiram manter os nomes originais exatamente para entender que já era uma marca, né? Uhum. até porque a Briacu, que é o Briacu, que é a série, ela tem toda uma história separada. Você não precisa necessariamente ler Off Campus para ler. Claro que a gente costuma seguir aquela linha, né? Já que a gente ficou ali por Off Campus. Mas você consegue ler ela totalmente separada e ela consegue ser uma série independente. Então, assim, tem fãs que às vezes não gostam de Off Campus e gostam de Briaú. E querem ter aquilo que eles viam lá fora. Eles queriam tanto a capa que a editora acabou mantendo, diferente de Off Campus, que são capas diferentes, né?
A Elle Kennedy, ela tinha todas umas capas com homens descamisados, assim, sabe? Super saudáveis na época. Super saudável. A editora não quis trazer essas capas, trouxe umas capas mais clean, mais românticas, né? E depois a autora mudou também a capa, mas eles decidiram fazer isso com a série original, com Off Campus, e com Miaú, não, eles não tiveram muito essa escolha, porque os fãs não deixaram tanto assim. Na verdade, essa escolha. eles até mudaram as capas, né, em português, que eu particularmente gosto, mas todas elas têm defeito de edição, gente. É impressionante. A capa de The Play tem um defeito visível de edição, né? Mas além desses livros, né, que são os mais famosos, a Paralela também trouxe o Him and Us, que aqui em português ficou Ele e Nós, que é o livro que a Ellie escreveu com a Sarina, que foram outros livros também que abriram espaço para vir outros títulos, né? Da própria Sarina ver o interesse dos brasileiros nos livros dela. Uhum. E a Sarina hoje ela traz a série de forma até independente, devido à procura dos fãs na série Him, né? Eu não sei como é que ficou o nome da série em português, vocês sabem? Ai, vou olhar aqui, deixa eu procurar Ficou aqui. ele mesmo, porque eu acho o nome da série é Him, que remete ao primeiro nome, né? Eu acho que ficou Brooklinário o primeiro livro. Não, Seu o nome... cenário da Sarina sozinha. Ah, não, você está perguntando da a duologia? É. O primeiro é Ele e o segundo é Nós. Aí Mas tem qual é o nome da série? um que não me peça para lembrar. Eu não lembro de como ficou o nome da série, mas Deixa eu olhar aqui. Não tem o nome na série, que na verdade é uma duologia, né? na verdade são 3 livros, né? Porque o Epic não lançou no Brasil. É, porque o Epic é só uma novela, então a editora não teve interesse em trazer. Nem de forma em e-book, mas na verdade as autoras vendem no físico e você consegue também ele em inglês na Amazon. Não tem no Kindle Unlimited, mas eu acho que é menos de R$ 5 o e-book, porque é um conto, Uhum. é algo que depois veio à vida em Keynes, mas é algo do jeito. Comentários. Foi assim, elas foram visionárias na época, mas a editora acabou não trazendo o conto para cá. A editora até anunciou que estaria a série Wags, que é a continuação da série Ele. Mas até hoje É uma duologia com 2 jogadores do time do Wes. Dizem eles que vão trazer, mas assim, nunca falaram nada, né? eu acho que depois da decepção que foi The Dare, eles ficaram um pouco com o pé atrás em Então, já começa aí. The Dare demorou muito a chegar no Brasil. Muito, ao ponto do pessoal esquecer que o livro ia ser lançado no Brasil. E agora The Legacy, eles também estão demorando pra caramba para trazer. Tudo bem que vem ano que vem, mas nem data tem. E olha quanto tempo já estão lançados lá fora. Infelizmente, eu sei que é difícil fazer lançamento simultâneo, porque tem muita coisa por trás de um lançamento simultâneo, né? Que a gente não tem noção. A gente leigo, assim, do meio editorial não tem noção. Mas, às vezes, a demora acaba desmotivando o leitor a acompanhar uma série. Ou, às vezes, até demora, não digo nem lançar um livro, mas em dar uma posição para os fãs. Olha, tal série vai vir em tal ano, tal série vai vir em tal mês. Os fãs assim, também ficarem ali se instigando, né? Agora, nem data tem para The Legacy. O Eggs, que eles falaram há anos atrás que vão lançar até hoje também, nada, como se tivesse sido esquecido. E os fãs da Elle Kennedy seguem ali pegando migalha da autora, enquanto a Sarina deslanchou no mercado brasileiro, lançou de forma independente seus livros. Ela tem um livro por uma série, são por uma editora, que é o Protetor, eu acho. Mas a série Brooklyn Bruises, que é de um time de hockey chamado Brooklyn Bruises, ela está lançando de forma independente. Tem todos os 3 primeiros, na verdade são 4, eu acho. Em português, por enquanto, são só 3, mas deve estar para sair o próximo, que saiu pouco tempo lá fora, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô pensando porque Brooklinário é o primeiro da série já, não é? Brooklinário, Sensação do Momento e Super Fã, parece. Eu tô com eles abertos aqui na Amazon, e os 3 estão no Kindle Unlimited. Isso, e são, tipo assim, livros bons, estão com a tradução muito boa. Tem gente que às vezes fala, eu não gosto porque a tradução fica assim, fica assado. Gente, não tem jeito, eles têm que adequar a tradução do livro à nossa língua. Infelizmente, não dá para manter ali um penalty box. Não faz sentido colocar penalty box no livro
ao invés de botar, sei lá, caixa de punição, canto do buraco, elas colocam, mas Cantinho do castigo. eu ia falar cantinho do castigo. Pode ser também, o cantinho do pensamento. Acho que a gente podia começar a traduzir Penalty Box para cantinho do castigo. Mas elas colocam uma forma que fica bem de acordo com o que é mesmo. Até porque, como a gente está falando, esse episódio a gente escolheu falar exatamente dos livros em português, né? E não tem como a gente falar do esporte se não traduzir os termos, né? Quando a gente faz uma editorial, não é só fã que vai ler esses livros. Tem que adequar para poder trazer mais fã para o esporte, né? Não, até porque a gente tem que levar em consideração que não é só o fã do esporte que lê. Sim. Às vezes a pessoa não gosta de rock, nunca assistiu rock, pega o livro para ler, ele vai estar lá, Penalty Box, ela vai ficar, que isso? Quem não acompanha não tem tanta noção do que é. Ninguém quer parar a leitura para ir pesquisar o que é o bendito termo, né? Até porque ninguém é obrigado a saber tudo de todos os esportes. Sim. Não, e no final das contas, assim, quando você traduz um livro, tem que ter algumas adaptações que tem que acontecer para os diálogos não ficarem aquela coisa esquisita, sabe? De um livro traduzido meio que literalmente. Que aí você olha uma coisa e fala, vai, ninguém em português nunca diria essa frase. Então, assim, tem que rolar uma diferença, é natural. Elas têm que adaptar, né? Não tem jeito. O trabalho de uma tradutora não é só pegar e traduzir literalmente o texto. Elas têm um trabalho de traduzir e de adequar aquilo ao nosso idioma, ao que a gente fala, às nossas gírias. A gente vê muito isso em livro mais teen, que falam muita gíria. E nos livros eles traduzem essas gírias de acordo com a nossa. A gente vê esse filme dublado, gente, As Branquelas, o cara grita Hebe Camargo. Não tem Hebe Camargo nos Estados Unidos. E, tipo assim, porque tem que se adequar à nossa realidade. Aquilo que a gente vai fazer uma ligação, né? Vai puxar ali na memória, vai entender o sentido daquela gíria, daquilo que eles estão tentando passar no texto. E isso, inclusive, é uma diferença de quando a gente pega um livro nacional, né? Por mais que às vezes o tema seja rock, ou seja um livro que se passa nos Estados Unidos, Canadá, às vezes a autora escolhe usar os termos originais porque faz parte da pesquisa dela, ela não vai estar preocupada em traduzir aquilo para colocar no livro. Exatamente. Né? Principalmente porque muitos desses livros são publicações independentes. E a autora não está pensando em adaptar nada. Geralmente o autor não pensa em adaptação, ele pensa só em escrever. Quem pensa em adaptar é tradutor mesmo, é revisor. O tradutor é o editor, né? O preparador, não vai ser o autor que vai pensar. Pelo menos não todos, né? Não vamos. Às vezes até um leitor beta pensa ali numa adaptação. O leitor não vai entender tal coisa, não. Melhor adaptar isso aqui, mudar a forma. Eu digo isso porque eu estava vendo esses dias uma live de leitores betas de editora. E elas estavam falando exatamente disso, que elas têm um trabalho não só de dizer se a história tá legal, mas às vezes de dar uns toques de que aquilo não dá para entender direito, não passa a mensagem, não dá para entender a mensagem que o escritor quer passar. E o escritor, ele literalmente escreve. Aí tem geralmente que vir uma terceira pessoa falar, olha, isso aqui não tá legal, olha, isso aqui não dá para entender, os leitores não vão entender o que é isso. Porque o escritor, ele está dando vida àquilo que ele está imaginando. Ele faz pesquisa e ele está por dentro daquilo. Ele vai saber o que é uma penalty box porque ele acabou de pesquisar o que é uma penalty box. Diferente do leitor. Ou pelo menos deveria saber, né? Tem essa também. Né? Mas, gente, por favor, não vá falar, não vou ler livro nacional porque elas não entendem de rock. Elas pesquisam, gente. Pelo menos a maioria. Inclusive... Anda tem saindo vários livros. Eu fiz um levantamento aqui depois que se os ouvintes quiserem, a gente pode passar a lista completa que a gente pesquisou, né? De como que nos últimos 2 anos ou 3 anos, eu já estou completamente perdida no tempo, vocês me ajudem aí. O número de lançamentos de livros, né? Especialmente romance, nacionais na Amazon, com rock como temática, tá saindo cada vez mais, né? A gente vê quem acompanha as autoras independentes no Twitter, no Instagram, a gente consegue ver vários títulos. Eu vou citar 2 aqui, porque são 2 que eu conheço as autoras e eles estão no meu
meu Kindle ali me aguardando pro dia que eu vou conseguir ler eles. Um deles chama O Inverno Entre Nós, da Sam Bennett, que além de Rock também é um livro que tem representatividade. Se eu não me engano, a protagonista é negra. E ele se passa no Alasca. Eu achei totalmente diferente, gente. E um outro, na verdade, é um livro que está no Wattpad, que é Dirty Laundry, da Lulis. Esse livro, para quem acompanha as fanfics da Lulis, é um pouco bem nostálgico, porque a protagonista dele é filha não vou falar quem é, porque não é de rock, eu vou deixar aí vocês irem stalkear ela aí nas redes sociais, da primeira fanfic que ela escreveu, que era um jogador de futebol famoso. Então, assim, foi bem legal ver essa nostalgia misturada com um universo totalmente novo que ela quis escrever com rock, e as duas já falaram comigo que o NH elas ajudou demais na pesquisa. Então, estamos aí ajudando autoras independentes a escrever sobre rock. Tá vendo? Nossos guias servem para alguma coisa, gente. O pessoal tá ali para aprender, não... Porque, gente, é aquela coisa, o esporte ele não é tão popular no Brasil. Então, realmente, elas precisam pesquisar. Isso com qualquer coisa. Se elas forem escrever sobre futebol americano, vai ter que pesquisar. Na verdade, se você escrever qualquer coisa, você vai ter que sentar e pesquisar. Exatamente. Você vê autores, isso não é só autor pequeno, não. Autor grande faz isso. Não só no Brasil. Principalmente autor grande. Até porque, se não ambientar direito, as pessoas caem matando. Né? Então, elas têm que ter esse trabalho de saber o que elas estão escrevendo. E aquela história, se já tem tanto erro que a gente cometa da licença poética que a Ellie Kennedy colocou em off-campus, tipo um draft do nada, assinar contrato quando ainda terá faculdade, né? Eu até hoje não consegui entender essa matemática de data dela. Eu nem tentei, porque ela fez a matemática e quando foi para o Briário ela mudou. Não, e o engraçado é que ela mesma já falou que, tipo assim, ela fez o que deu na telha nessa parte. Eu quis, eu botei ali, tudo bem, ela é autora, ela pode. Mas a gente fica meio eu fico muito perdida quando eu pego uma informação aleatória tirada de contexto. Eu fico, tipo assim, eu paro um minuto, eu fico, quê? Aí eu penso, eu fico, não faz sentido, não faz. Aí depois eu penso, aí eu deixo, tipo assim, passar, mas primeiro eu perdi uns 20 minutos pensando o porquê que aquilo tá ali, tipo draft, do nada, assim. Eles no último ano vem um draft e depois vem o Jake já sabendo para que time vai, eu fiquei, quê? Como assim, gente? Não rolou. Não... Isso porque o Garrett, se eu não me engano, ele já tinha assinado contrato e o Jake fala que o Jake tinha assinado contrato e o Garrett que não tinha assinado contrato. E o Jake mais novo que ele. Sim, não, tô falando assim, cada um no seu tempo, né? E sim, eu tô falando, e o Jake é mais novo que ele, tipo assim, não faria nem tanto sentido também. Eu acho que você criou um ambiente ali, mesmo não sendo fidedigno à realidade, ser uma licença poética, você mantém a licença poética até o final. É aquela coisa, gente, se a gente consegue desculpar esse tipo de licença poética, a gente consegue desculpar as licenças poéticas, as traduções para o português também. Claro, e das autoras nacionais, né, que a maioria delas nunca nem entrou na arena de rock. Não, a maioria de nós, Danite, elas nunca entrou numa arena de rock. O mais perto da arena de rock que eu passei foi na porta do Madison Square Garden. Você ainda passou mais perto que eu, viu? Mais perto que eu. Pô, eu já fui num show no Madison Square Garden. Conta. Conta, então já entrei. Entrou. Tá melhor do que a gente. Mas, tipo assim, eu acho que a gente também não deve cobrar tanto de autora nacional, tudo tão certinho, tão encaixadinho, porque, como a gente falou, é tudo muito novo. Elas podem pesquisar, mas às vezes a gente que entende do esporte, que tá ali, é o dia que a gente tem, porque a gente tá trabalhando com isso, né? Tá ali no dia a dia vendo, lendo, a gente às vezes se confunde com informação. Imagina alguém que não trabalha com isso exatamente. Uhum. Não, o próprio pessoal da NIT se confunde. Não é possível que tem coisa ali que eles fazem que eles estão sabendo. Eles se confundem também, gente. Se eles se confundem, a gente pode se confundir tranquilo. Igual 5K por causa de maluco. Eu e a Miri se confundiram, se equivocaram. Gente, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque eu estava rezando para isso não ter problema, mas se vocês escutarem buzinas, vovuzelas e gritos, eu tô em Belo Horizonte e com o jogo do Atlético, o povo aqui fica meio doido. Então relevem o barulho aí da trilha sonora.
Mas tá tranquilo, acho que eu pelo menos não vi nada até agora. Eu também não tô escutando, É não. porque tá chegando a garrata agora aqui perto de casa, então eu tô ouvindo o som que chega se aproximando. Mas, enfim, Jess, você tinha comentado que tiveram alguns livros em português fora, que a gente não comenta tanto, que você leu. Então, eu li as três séries da Ellie, né? Eu li também Simplesmente Irresistível, da Rachel Gibson, que é um livro que tem no Kindle Unlimited, se eu não me engano, e quase ninguém ouviu falar, gente. Poxa, o livro não é ruim. E tem a série da Sarina, como a gente comentou, que tá lançando de forma independente. Então, tipo assim, às vezes a gente não vê aquela divulgação em cima do livro, porque não tem nenhuma editora por trás desse lançamento. Só a Mariel Vespo, que participou do nosso último episódio de cultura, ela é responsável pela tradução no Brasil da série. E ela também traduziu Pocket. O Simplesmente Irresistível está por R$ 7 no Kindle, viu? Gente, baratinho, sério. Vocês Eles gastam todos isso são nem no preços lanche, bons. não acham mais caro que isso. Tem a série da Sarina, tem Pocket, como a gente falou. Os da Sarina em português estão por R$ 10 e tem no Kindle Unlimited, ou seja, Bem acessível. O Kindle Unlimited está R$ 1,99 para quem não é assinante. Algumas pessoas com conta antiga estão conseguindo. Então, tipo assim, gente, R$ 1,99 por 3 meses para ler todos os livros da Sarina, para ler Pocket, para ler. sem comentar dos livros nacionais também, que geralmente são bem Exatamente. baratos, né? A maioria dos autores indie, eles têm no Kindle Unlimited justamente porque para poder mais gente conseguir ler os livros. Então, tipo assim, Não é só isso. Na Amazon, isso aí eu vou dar vou explicar uma coisa para porque eu já tive uma experiência de publicar na Amazon e estou estudando bastante isso. Olha, começou os fogos, tá vendo? A Amazon, quando você coloca o arquivo do seu livro na plataforma deles, no KDP, né? Ele lê a quantidade de páginas que tem o seu livro de acordo com os kbytes do livro. E aí ele tem uma sugestão de preço, né, de acordo com o tamanho do seu livro. Então, o autor, ele pode colocar o preço que ele quiser, mas se ele for na indicação da Amazon pelo seu preço, a chance da Amazon ranquear o livro e entregar o livro é maior do que se ele colocar um preço aleatório, de tanto que quando vocês olham esses livros independentes, a maioria é com 99 centavos no final. É R$1,99, R$4,99, R$7,99, por causa da própria Amazon. Então, sempre que vocês verem esses valores, assim, ajudem o autor, porque a gente recebe muito pouco de recebe volta. menos de 1 centavo por página lida, né? A Amazon fica com 70%. Isso eu não estou falando do Kindle Unlimited, tá? Eu tô falando na hora que você compra um livro mesmo. Tá? Você vai comprar um e-book hoje. A Amazon fica com 70% dos seus royalties. E cada livro que você lê no Kindle Unlimited, a editora, o autor, eles ganham por livro lido. Mas, gente, é livro lido, exatamente. E você tem que ler. Não adianta você pegar o livro, Pular as páginas. Então, pular as Passar páginas. rapidão, né? Não adianta. Nem pulem para o meio do livro do nada, pelo amor de Deus. Não pulem, porque o autor não vai receber 1 centavo pelo que você lê. Lê em ordem, página por página, página por página. Então, tipo assim, parece que não, mas é uma ajuda que você está dando para o autor independente, é uma ajuda que você está dando para a editora, você está mostrando interesse naquele livro, então a chance de outras editoras, ou até da mesma editora, trazerem mais livros com o tema é maior, porque é aquela coisa, né? Demanda e oferta. Quanto mais a gente procura algo, maior a chance de vir. A Star Plus está aí para mostrar que, apesar do hockey não ser grande coisa ainda no Brasil, eles trouxeram jogos pra gente. E outra coisa, não ser grande coisa é vírgula. Pelo que eu tô percebendo aí, tanto por causa do Star Plus, tanto por causa desse aumento de livros sobre o esporte, né? E de perfis, e tudo isso é possível monitorar. As Olimpíadas do ano que vem está sendo um investimento muito grande para passar mais jogos de hockey, para chamar mais fãs para o esporte. Não, mas quando eu digo grande coisa, é porque, tipo assim, a gente, infelizmente, vai demorar muito pra gente ver o hockey chegar no nível de um futebol. Não, mas isso aí... Eu digo grande coisa no sentido geral, que pouca gente... O hockey é o que a gente chama de esporte de nicho, né? Como vários outros esportes. Até 2 meses atrás, a gente não imaginava que ia ter jogos da PHF na Star Plus. Sim, com certeza. Sim, com certeza.
a gente tem que mostrar nosso interesse, a gente tem que falar nas redes, a gente tem que consumir aquele conteúdo, de fato consumir, igual assistir, colocar na Star Plus, ler no Kindle Unlimited ou comprar, para poder mostrar nosso interesse para as empresas e assim eles trazerem mais que a gente quer, porque não adianta nada você ir no Twitter e falar, o jogo, tal jogo não está passando. Mas se você não assiste jogo nenhum, como é que você está ajudando a trazer o interesse para aquele negócio? Então, tipo, E aí, falando nisso e trazer interesse, Sofia, começa por você. Quais livros você já leu ou quer ler que acha que seria muito legal alguma editora trazer aqui para o Brasil? E se você tiver alguma editora em mente, quem você acha que a gente pode, em momento de, por favor, traga o meu livro? Tá, gente, eu vou fugir um pouquinho do rock no romance, porque eu acho que já é muito conhecido nosso. Eu vou falar um pouco sobre livros que tratam mais hockey como esporte. Sim. O primeiro, para mim, seria Hockey: A Global History, que ele trata da expansão do hockey, saindo do Canadá e chegando na Europa e hoje em dia na Ásia. Não, esse livro eu acho que seria essencial, se a gente pensar nisso, tudo que a gente falou até agora, né? Pois é. É um caminho que, como é que nós vamos trazer o rock até aqui? Exatamente. E aí ele mostra, tipo assim, do nascimento do rock atual, né, no Canadá, e como ele se expande para os Estados Unidos e principalmente o leste europeu, e chegando atualmente, né, mais perto na Ásia e tal. Ainda não temos o Hemisfério Sul, mas quem sabe um dia eles lançam o 2. Quem sabe? Vamos aí assistir. Vamos torcer, cruzar dedos, né? O outro que eu vou falar é um livro mais light, é especificamente para fãs da NHL, que é Fabric of the Game, que ele traz a história por trás de todos os times, as logos, os uniformes, as cores, por que eles são assim, por que eles estão nessa cidade, onde eles começaram, os times que já foram relocados. Então, assim, é bem interessante para quem tem interesse na história do hockey, né, da NHL, que é massa. E o último, que é, assim, um clássico, todo mundo que já pesquisou alguma coisa sobre a história do hockey já ouviu falar, que é Miracle in Lake Placid, que conta a história do Miracle on Ice. Você quer falar isso comigo, Sofia? Gente, para quem não sabe, foi o tema da minha dissertação de mestrado. Pois é. Pois é. Inclusive, está disponível no site da PUC. Leia minha dissertação de mestrado. Vocês querem saber o que é o Miracle on Ice? Aí, ó, quem tá com dúvida, enquanto eles não trazem a tradução de Miracle in Lake Placid, podem ler a dissertação da PUC. Da PUC qual? Da PUC Minas. Da PUC Minas, para saber o que foi o Miracle on Ice e como ele mudou a história do hockey estadunidense. Ou podem assistir o filme que tem aquele discurso amoroso, aquele maravilhoso discurso que todo mundo fala, mas na verdade não aconteceu. Novamente, a licença poética. A Ellie colocou até no livro dela. In the Risk. In the Risk tem esse discurso no filme. O Milagre no Gelo é Milagre no Gelo? Porque eu sempre traduzo literalmente na minha cabeça. Não, em português é Desafio no Gelo. Tá vendo? Porque eu traduzo mentalmente. Mas é Miracle. E ele tá no Disney Plus. Tem no Disney Plus. Porque eu vou deixar aqui meu agradecimento público pra Jess, porque na época que o Disney Plus chegou, não tinha, e eu precisei assistir esse filme incansavelmente, ela me emprestou a conta. Então, assim, mas não vou emprestar pra vocês não, tá? Vocês assinam o Disney Plus pra poder assistir, pra ela ver que não tem só eu assistindo o filme. Aproveita o combo aí, já assina o Star Plus junto pra ver rock também. Exatamente, vale muito a pena. Assistam a PHF, assistam a NHL. Vamos torcer que tragam a KHL e outras ligas que agora eu não lembro o nome. Mas é como eu falei, assistam para trazer mais coisa, né? E os filmes, gente, para poder lançarem mais filmes de rock no Brasil. Tem muito filme, Hong Kong, eu acho que fala. E mais série também, né? Pra gente ver se a Netflix renova alguma das séries, Pois porque é, tá difícil. Cancelou as séries. Rock, né, querido? Muito obrigada por nada, Netflix. Só isso que eu queria dizer. Assistam a primeira temporada da série dos Patos, porque a segunda a gente não sabe quando, mas vem, espero. Disney Mas vai ter. Foi confirmado já. Mas a Netflix, ela cancelou coisa confirmada. Mas é porque a Netflix é a Netflix, né?
Eu confio mais na Disney do que na Netflix nesse ponto da vida. Assistam o filme dos patos, porque vai que o Joshua participa da série. Vocês têm que entender o que está acontecendo com o personagem do Joshua, que eu esqueci o nome dele na série. No filme, quer dizer, mas assistam e saibam que de lá nasceu o time dos patos. Charlie, que é o nome dele. Disney História, e a gente não é doida de acompanhar a Disney, tá vendo? O time dos patos, os Ducks, no caso, é porque eu tô acostumada com o filme. Mas os Ducks nasceu graças à Disney. A gente tem um post, um texto sobre isso. Tem até a abertura do primeiro jogo, foi maravilhoso. Mickey no gelo, patinando, todo um carrossel, um circo Disney acontecendo antes de um jogo de hóquei maravilhoso. Disney compra eles de volta. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância de produtos de entretenimento, seja livro, filme ou série, trazendo o esporte para o fã, né? E para quem não é fã, ir para o esporte. Eu vou fazer. Vocês vendo Trevor no gelo se não fosse a Disney? Oi? Você falou? Pera, oi? Eles não estariam vendo o Trevor no gelo se não fosse a Disney, trazendo o time dos patos para a liga, entendeu? Você não sabe do quem eu tô falando. Claro que eu sei do que você tá falando. O Trevor Zegras tá nos patos, nos Ducks, e ele não estaria nos Ducks. Cara, se não fosse nada. Tipo assim, eu fiz a ligação toda para vocês entenderem, porque ele é o próximo Bet Basal do Twitter. Ele é o próximo Bet Basal do Twitter, anotem o que eu tô falando. Olha, peraí, que eu tava abrindo aqui. Teve uma menina que ela fez uma lista de jogadores como os All-Campos. Mas assim, depois no final a gente volta nessa lista, porque eu achei muito boa. Eu vou aproveitar aí esses livros da Sofia e vou falar um dos meus, aí eu passo para a Jazz, depois eu termino. Seguindo aí na linha da Sophie de história do rock, história da NHL, eu vou pedir para alguém, por favor, trazer o 99 Stories of the Game do Gretzky. Primeiro, porque o próprio nome Gretzky já vende o livro, sabe? Não precisa de muito. Sim. Mas que só colocar o Matt Barzal na capa e falar que era o Gretzky. Vocês colocam ele e falam que era o Gretzky. Vendido! O povo compra. Ai, meu Deus. Gente, o Gretzky não era de jogar fora mais novo, não, tá? Ai, amiga, você tá bem? Alguém manda ajuda pra ela, bichinha. Send help. Antes do episódio começar, eu falei que eu estava com muito sono e eu poderia falar besteiras. Então... Falar besteira é pouca, né? Uma fake lute. Eu gostei muito do 99 Stories of the Game, justamente porque ele fez um resumo de toda a história do hockey e centrando, obviamente, na NHL, mas ele não deixa de falar da origem. E a linguagem do livro é muito boa, são capítulos curtos, que geralmente, quando a gente pega um livro de história, geralmente é maior e mais denso, e o caso 99 Stories of the Game não é. Eu acho que seria um livro que, se alguma editora aí quisesse traduzir, ia vender bastante. Só que tentando pensar qual editora seria. E talvez difícil pensar porque são livros de não ficção, né? Não, mas tem muita história aqui atrás. Acho que talvez entre. Não, sim, mas eu digo, tipo assim, é difícil a gente pensar no nome agora, entendeu? Porque a gente costuma lembrar mais de nome de editora que traz romance. E como são livros de não ficção, são geralmente editoras que trazem biografia. Lembrei de uma. Eu não conheço nenhuma das editoras que você conhece que traz romance. Eu lembrei de uma, deixa eu falar. Ela trouxe livros históricos de bandas, séries e vai que. Qual? Ai, peraí, que eu tô procurando o nome. Eu lembrei de uma, peraí, que eu não sei o nome. Eu tô procurando, eu tô procurando um livro dessa editora. Lembrei que eu sei uma, mas não lembrei qual que é. Nós estamos muito... A Belas Letras. Elas costumam trazer livros nesse estilo. Entendi. Inclusive, vários livros históricos de bandas nessa mesma editora. Livros de não ficção, contando, tipo, o do Gretzky. Aí, já temos três indicações aí para ela já, né? Vai que... A Sophie indicou 3, não? A Sophie indicou 3, mas 2 nessa pegada aí, então vamos. E, Jess, quais são os livros que você quer pedir para, por favor, alguém traduza e publique no Brasil?
Como vocês já falaram, os mais conhecidos, no caso os que eu conhecia de não ficção, Pode falar de romance ou qualquer outro tema que você eu quiser. vou falar de romance porque são livros que eu li e eu queria muito que outras pessoas lessem, que é Cranberry Inn, a série da Beth Ehrman. Eu já falei dele anteriormente. Eu adoro esse livro, é muito fofo. Qualquer livro da Swaya Bennett, também é uma autora que tem bastante livros de rock. E outros livros da Sarina, apesar dela estar trazendo de forma independente, eu gosto de ter o livro na estante. Então, eu queria que alguém trouxesse, em homenagem à nossa chefa Gabi, trouxesse o. Deixa eu ver o nome da série, que aqui tem o nome. Ivy Year. Isso, que é uma das séries eu acho preferidas dela. Ela tá sempre Os comentando. 3 primeiros livros em inglês estão por R$ 25 o Kindle. Então, gente, é muito caro. Tragam, por favor, o livro em português, porque eu não sei se vocês já procuraram o valor de livro de não ficção, por exemplo, que as meninas falaram. É um absurdo de cara, R$ 100 e poucos, mesmo o e-book. Então, assim, não é um dinheiro pouco, é muito dinheiro. E se uma editora trouxesse, fica mais fácil de ter, a gente ia ter mais acesso a esse livro, ia ser mais fácil. Por mais que não fosse R$ 20 um livro desse, seriam valores mais acessíveis para a nossa moeda, né? Porque, querendo ou não, o livro era em dólar convertido, fica nesse valor para gente. Uhum. E tem um livro único também, vou roubar aqui um pouquinho. Tem um livro único chamado For Day Flying, da Emma Hart. Ele é um livro, tipo uma comédia romântica, é um livro único, e é bem legal também se a editora nenhuma editora quiser apostar numa série grande, porque infelizmente a maioria são séries enormes, um livro único é uma boa pedida também. Então tá, como você falou 4, eu vou falar só um, que esse aí estamos, eu e a nossa querida Mafê, pedindo, implorando, todos os dias, no Instagram da editora, no Twitter, sabe? E eles sempre respondem, não temos previsão para trazer esse livro. Querido, por quê? Sabe? Você traz todos os livros do autor, por que não traz este? Que é o Beer Town, do Frederick Beckman, não sei se eu tô falando o nome dele certo. A Roku traz todos os livros dele, inclusive o Pessoas Ansiosas, Gente Ansiosa, sei lá qual é o nome do livro em português, eu já esqueci agora. Tá bombando no Brasil, né? Assim, vários influencers aí. Vai virar filme na Netflix. Sim, sim, sim. Então, vários influencers estão divulgando, estão lendo. E o Beer Town também já tem uma série, né? Então, acho que já passou da hora da editora correr atrás desse livro. E eu não faço ideia do porquê que eles não têm interesse em trazer, né? Eu não sei se é porque é com hockey, não sei se é porque é uma temática um pouco mais pesada, mas fica aí, Rocco, mais uma vez, nós do NHLs pedindo, por favor, para vocês traduzirem Biotal. E outra, Rocco, se vocês apostam em certos livros, por favor, apostem em livros de rock. A gente garante que vende. Coloca, como eu falei, Mate Barzal na capa e vende. Não fica nem aí se está dentro do contexto. E eu faço parceria com a NHLs, a gente ajuda a divulgar, nem é muito caro. Então, Olha, a única coisa que a gente pede como pagamento é uma cópia para cada uma de nós, não precisa de mais que isso. nem vai custar tanto, vocês dão isso para influência. Que nem lê, que Nem nem é gosto. do nicho. Mas se editoras menores estão apostando em livros de rock, eu acho que as editoras grandes poderiam também apostar, ajudar a gente nisso. Porque tem 2 livros que eu acho que a gente não comentou ainda, que foram lançados por editores menores. O Usa-me foi lançado pela Gift tem um tempo já, mas ele não tem uma temática tão centrada no hockey, porque o personagem principal ele era um jogador na época do colégio, eu acho que no college ele chegou a jogar, não lembro, mas ele se machucou e acabou virando comentarista do esporte, porque acontece muito isso na NHL e em qualquer liga. E tem o Bloqueio Duplo, que foi lançado esse ano pela editora BES, do Xavier Nil. Ele tem no Kindle Unlimited também, gente. Não tem físico ainda, mas é isso que a gente está falando. Leia um livro para poder mostrar para a editora que a gente tem interesse em lançar em físico, trazerem o restante da série. Porque quanto mais a gente lê, mais rápido a editora traz também o restante da série. Isso ajuda demais com os livros que a gente quer. Não adianta a gente pedir para a editora e não comprar, não ler. Porque vai ser o mesmo que a gente não ter pedido, né? Ou pior ainda, ler pirata. Sim, exatamente. Poxa, tem no Kindle Unlimited. Você lê ali, você paga
Você pode pagar R$ 1,99 por 3 meses, como a gente falou, porque tem um valor mensal de R$ 20, que, ao meu ver, também vale a pena se levar em consideração tantos livros que tem em tantos idiomas. Você paga baratinho para ler ali uns livros. O e-book dele tá R$ 4 também. Então, assim, tá mega barato. Nenhum hambúrguer que você come na rua é R$ 4. E ajuda. Não adianta a gente ficar falando na internet que é isso, que é aquilo, e não consumir o produto como vem o produto para o Brasil. É a mesma coisa que você nem falar que você quer aquele produto. É melhor não falar. Porque se não vai consumir, não pede. A melhor forma de falar isso, não vai consumir, não pede, por favor. E quando que vocês querem vir para o Brasil também, se você puder, compra na pré-venda. Isso ajuda bastante a editora também. Para a editora, conta muito o livro vendido em pré-venda. Claro que os que vendem depois importam, porque o trabalho deles é vender livro, independente se é pré-venda ou não. Mas comprando na pré-venda ajuda muito mais a editora. A pré-venda, ela vê o interesse real dos leitores. Né? Igual, por exemplo, vamos falar aí um livro grande, recentemente, o 4º livro do Corte de Nevo... Ai, eu não consigo falar o nome da série, de Acotar, da série de... E na pré-venda, eles já esgotaram uma tiragem, né? Então, assim, isso é... Claro que nós não estamos esperando ninguém esgotar a pré-venda de livro de rock na tiragem, meu sonho, mas... né? Isso mostra o interesse dos leitores, o interesse do mercado, e para eles trazerem mais livros, trazerem mais conteúdo com o rock também. E até para a própria divulgação, né? Porque tem um monte de livro que eles trazem e não compensa o investimento na divulgação. Divulgar hoje é uma coisa muito cara. Sim. Parece que é fácil você fazer uma postagem no Instagram, mas não Sim. é. Tudo que tem a ver com um livro para uma editora é contrato, divulgação, tiragem, número de livros, tudo isso está dentro do contrato. Então, qualquer coisa que a gente faça para ajudar, porque não estou ganhando nada para poder divulgar o livro na sua rede. Você está ganhando, você quer o livro, você está ganhando os outros vindo mais rápido. Prova disso, tantos livros aí de gringos, que é a série que a editora começa a lançar aqui, e já tem, 4 lançados lá fora, e rapidinho lança a série inteira, porque tem uma procura muito grande. Tem série que não tem tanta procura, a editora lança um por ano e olhe lá. Então, assim... Ou larga no meio do caminho, você nunca mais quer saber no final da história. Olha, não me fale disso, que hoje eu já reclamei um monte disso. De uma série. Então, assim, é igual série. Poxa, a gente fala, Netflix cancelou tal série. Tá, a gente viu, mas às vezes pouca gente viu ou viu pirata. Você viu pirata, não vale de nada pra produtora, né? É igual Sense8. Sense8, gente, eu tô falando disso porque é o que mais me vem na cabeça agora. Tinha um público muito grande, muito grande. Quando foi cancelado, o pessoal fez campanha na internet pedindo para voltar. Tem um filme para finalizar a história. Exatamente, mas infelizmente uma parte do público era pirata, então... E o caso de Sense8 é um pouco mais grave do que só ser pirata. O gasto daquela produção, tanto com certeza, era um gasto muito grande. Era muito grande, então assim, chegou no... E aí, você pega uma coisa que tem um gasto muito grande e o público consome de forma ilegal, só pesa em cima no gasto, porque eles estão gastando e não estão tendo retorno. Mas eles são ricos. São, mas se você quer aquele produto, você vai ter que deixar eles mais ricos. Não tem como. É a mesma coisa que a gente falar, jogador de rock é muito rico. Tá, mas se não consumir, de onde que eles vão tirar patrocinador? Né? Não faz sentido a gente falar, é rico, não vou dar dinheiro para ele. Porque, querendo ou não, a gente está dando dinheiro, a gente está assistindo, a gente está dando dinheiro. Mas o patrocinador só investe naquilo porque tem público para assistir. Se não tiver público, eles não vão querer investir. Certeza. Né? Você vê o rock feminino, tá aí para mostrar isso. Eles quase não tinham patrocínio. Com a última bolha, os últimos jogos, deu tanta gente que o patrocínio deles aumentou ao ponto de passar na Star Plus, de passar na TV aberta lá, eu acho que é na TV aberta, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, assim, mostra que quanto mais a gente procura, mais a gente consome, mais gente se interessa em patrocinar aquele tipo de conteúdo. Novamente, os livros são aí para mostrar isso. Quanto mais a gente queria ler o livro Off Campus, mais a gente falava em Off Campus,
mais editoras pensarem em trazer. Tá ainda no começo? Tá no começo, mas a gente tem que continuar mostrando nosso interesse. Por que que Dedé demorou tanto para chegar aqui no Brasil? Porque o povo lia pirata. Todo mundo começou a ler pirata, todo mundo começou a falar mal do livro, a editora enrolou para trazer. Gente, a editora, a gente, tipo assim, fala muita coisa por trás de trazer um livro pro Brasil. E se a gente pegar, uma série que tá vindo pro Brasil, poxa, a gente pega o terceiro livro da série, a gente critica muito nas redes sociais. O quarto livro é bom. A editora não vai adiantar o lançamento do quarto livro, porque o terceiro não teve um bom desempenho no mercado brasileiro. Isso é com qualquer coisa. Séries são canceladas por isso. Tem primeira temporada. O público não gostou, só criticou. Eles não vão fazer uma segunda temporada daquilo, porque as pessoas não consumiram, ou consumiram e não gostaram. Isso acontece muito. O Twitter é uma rede que as pessoas usam para reclamar. E a gente acha que não, parece que não, mas Todo mundo lê tudo, gente. Eles podem não estar resolvendo o seu problema, mas eles estão lendo. Estão vendo. Eu tenho certeza que tá lendo, porque eu agora sou a pessoa que leio essas coisas. Então, assim, a gente lê. Se a gente lê, como é que as empresas não leem? Né? Então, assim, querem, gente? A UNT, ela sempre fala disso. A gente fala porque é importante. E a gente não fala só do nosso conteúdo, a gente fala de conteúdos gerais. Se vocês querem que ele tenha mais gente, né, mais gente consumindo, se querem que traga mais coisas em relação àquele conteúdo, vocês têm que consumir, têm que falar sobre. E falar bem, por favor, não falar mal. Falar bem, falar mal, mas fale de mim. Não, gente, falar bem. Porque se falar mal, ninguém vai querer também. E esse foi o meu PowerPlay de hoje. Já ia falar, alguém tem PowerPlay? O episódio inteiro foi um PowerPlay. Não, eu vou me abster de falar um pouco mais. Sofia, algo mais? Algum comentário? Algum livro que você queira falar sobre? Não, muito obrigada. Eu abri aqui aquela thread que eu falei com vocês, que fizeram sobre jogadores de hóquei como os personagens de Off Campus. Vamos nos divertir um pouquinho para encerrar esse episódio, então? Ai, Deus, vai, manda. Vamos. Prometo não reclamar. Quem fez a thread foi uma usuária no Twitter, que o arroba dela é TT da Luana. TT da Luna, isso. É porque são 2 As no final. E vamos lá. Obviamente, Garrett Graham como quem? Dou uma chance para vocês. Eu não vou falar para não reclamar, por favor, não me faça falar. Nosso querido Matt Bazzal. Não sei como que esse garoto ainda não veio pro Brasil divulgar rock. É porque ele deve ter medo de brasileiro, só pode. Falar assim, não, elas me usam tanto no Twitter. Se eu for lá, no aeroporto eu pego toda a roupa já. Isso é ruim? Não, pra gente não, pra ele não. Assim, se ele aparecer assim no aeroporto sem camisa, eu não vou reclamar, entendeu? Mas talvez ele não se sinta à vontade. Aí a gente vai ter a versão do Matt Barzal daquela foto no aeroporto que o Conor McDavid tem, tudo sem graça assim. É o Matt Barzal, entendeu? O Logan, ela colocou com o Anders Lee do Islanders também. Claramente influenciada. Quem ela mais? É torcedora do Islanders, mas assim, vamos seguir. O Dean, ela foi pro Boston, pelo menos isso. Ela colocou o Brandon Carlo. Ai, não lembro a cara dele, deixa eu pesquisar aqui. Ai, gente, ele tem uma cara de marmota, bichinho, coitado. Não gostei. É que eu vou mandar o link aí para vocês. Eu vou mandar aqui no chat eu não consigo abrir o chat daqui, eu sou meio burra para Zoom, galera. Aí embaixo, o chat. Pronto, mandei aí, caso vocês queiram abrir. Eu vou lendo aqui para vocês. O Tucker, voltamos para onde? Qual time? Islanders. Não é possível. O que, Sofia? Que só tem o Islanders. Gente, sabe quem lembra o Tucker? O Pedro Lucas. Ele lembra o Tucker, que é meio ruivinho. Pior que é verdade. Tá vendo? Eu sou melhor. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas teria que concordar.
Tem, tipo, 6 personagens e 3 deles são do Icelander, não é possível. Ela colocou como Tucker o Casey Cizicas, eu não sei falar o sobrenome desse ser humano. Eu acho que é Cizicas mesmo. Tá, o próximo é o Fitz. Eu acho que aqui eu vou ter que bater palma, porque ela não colocou o Tyler Seguin. Sim, eu jurava que havia o Tyler Palma, tá? Eu jurava Mas que ela colocou quem? Ó, Matt Martin. Martin do Islanders. Ora. Ô, Nelly, eu pessoalmente vou ter que ficar quieta. Porque no dia que eu vi, eu salvei essa thread por causa desse tweet. Que ela colocou quem? Andrei Svechnikov. Eu apoio. Não concordar, eu achei perfeito e fiquei, Júlia, como que você não pensou isso antes? Eu apoio. Quando o McDavid, que é dos Oilers. Errou. Mas fisicamente você vai concordar comigo, né? Por favor. Assim, faz todo sentido, assim. Como Hunter Davenport, eu também gostei muito da escolha dela, assim, pessoalmente. Ela colocou o Carter Hart. Também achei que combinou. Tá. Não, eu tô falando de fisicamente com o personagem. Achei que combinou, tá? Beleza. Tá? Agora, pro Connor, eu confesso que eu não gosto dele, não gosto da protagonista, que eu nem lembro o nome, não gosto de Dedé. Mas a nossa querida pessoa no Twitter colocou o Oscar Lindblom. E como não gostar? Zero defeitos. Retiro todas as minhas críticas até agora. Sabe, assim, me ganhou nesse tweet, porque ficou perfeito. Eu até comecei a gostar do Connor. Para finalizar, né, ela colocou o Mike Hollins, eu adorei, porque todo mundo esquece do pobre coitado do Hollins, eu acho ele mais legal do que metade dos outros personagens. Ela colocou o Ross Colton, do Tampa, mas eu achei fofinho, combinou com o Hollins, eu gostei, assim. O único que eu gostei foi o Oscar, e o Hatch também combinou, e o Svechnikov. Agora... me comprou com os de Briayu, confesso. Eu acho que combinou, na minha humilde opinião, que não consigo nunca imaginar ninguém, combinou. Apesar dela ter... Gente, os jogadores tem tanto jogador tatuado, porque ela escolheu um mega tatuado para colocar... Exatamente, o do Fitz eu não entendi, assim. Não consegui imaginar, porque eu não tenho essa imagem do Fitz. Eu também não. O Fitz, a descrição dele, para mim, é muito longe da minha descrição de personagem. Não consigo visualizar ele. Na minha humilde opinião, o Tucker é o Pedro Lucas. E agora que eu imaginei, eu não consigo mais desimaginar. Eu não consigo imaginar o Dean louro, então, para mim, nunca combina ninguém que eles colocam, porque na minha cabeça o Dean não é louro. O Dean, para mim, é o cara da capa do livro em português, porque eu não sei. Agora, os outros 2 primeiros, sem comentários. Sofia, as suas considerações. Você está muito quietinha. Não, eu acho que só começou a fazer sentido ali a partir do Svet, entendeu? Aí o Svet foi bom, Carter Hart foi bom, Oscar foi ótimo, top 3. Concordo plenamente. Da autora, licença poética da autora, ela coloca o casting que ela quiser. Eu gostei do Mike Hollis, apesar de não conhecer aquele jogador, eu achei ele fofinho, acho que combinou com o Mike. Eu também gostei. Eu vi umas fotos dele aqui, não achei não pesquisei, não. Ele tem uma cara bem socável. Exatamente, o Hollis. Ou seja, eu não vou pesquisar ele porque eu vou querer socar o menino. Não dá. Ou ele tem uma carinha assim, socável. É o Hollis, galera. Todo mundo tem vontade de socar o Hollis. Coitado, gente. Só sofre nessa série. Então, é isso. Mais alguma consideração? Mais algum assunto? Eu tenho um para falar que eu já falei antes. Falando em fancast de livro, tem um livro que eu queria muito que viesse da Sawyer Bennett, e eu quero, vocês leitores, né, nesse livro, pode ler ele de forma independente, não o livro. É o 3º livro da série, e ele se chama, assim que eu achar o nome do livro, o Zack, da série Cold Furry Rock, da Sawyer Bennett. E, se eu não tô louca, no final, esse livro é de um personagem que a namorada dele morre num acidente e ele fica viúvo com o nenenzinho, um menininho, e eles precisam de uma babá. No final do livro, se não me engano, a autora fala que ela inspirou isso num jogador de hóquei
E ela não fala quem é, ela deixa isso por alto. Eu juro de pé junto, gente. É o Chris Letang dos Penguins. E eu quero que leiam para me falar se eu não tô doida. Amiga, se eu vou ficar te devendo, tá? Leiam um livro e me digam se eu não tô doida, por favor. Porque faz muito sentido. Na época, o filhinho do Chris era pequeno. Então, assim, na época, vocês meio que eram e sigo seguindo com essa cisma até hoje. E esse é o meu fancast desse livro. Sofia, você tem algum fancast para deixar aí registrado no lugar de Powerplay, então? Oh, gente, pior que não, eu sou péssima. Eu nunca consigo imaginar as pessoas como nada. Então, eu nunca imagino pela característica. Tanto que eu falei, para mim o Dino é louro. Eu imagino pelo jeito. Porque pela característica, se você me falar no início do livro o cabelo da personagem é rosa, 10 páginas depois eu não vou lembrar que o cabelo dela é rosa. Dito isso, a Hannah, se não me engano, ela não é branca, ela é parda, né? Tem mais puxado pro pardo. E falam isso no livro. E eu só fui perceber isso, 5 anos depois. Imagina quantas vezes eu já li o livro. Então, assim... Cara, eu nunca consegui imaginar. Pra mim, todo mundo é sempre vulto quando eu imagino as cenas. Todo mundo é sempre vulto. É uma coisa meio dark, assim, meio dark romance. Todo mundo é bem vulto. Mas eu não consigo imaginar nem corpo, nem rosto, nem voz, nem nada das pessoas. Eu acho muito bizarro. Eu estava vendo uma discussão sobre isso esses dias na internet. De leitores que são assim, Sofia. E todo mundo fica tipo, como? Como assim ninguém vê Como assim não é todo mundo que vê um filme na cabeça quando tá lendo? Não, eu vejo filme, só que todos os protagonistas são vultos. É uma coisa meio poltergeist, mas eu vejo, o filme tá lá. Eu tô tentando imaginar isso, porque eu não imagino o personagem como a autora descreve, mas eu imagino. Eu não imagino. Gente, eu juro pra vocês que chega... Sabe aquela trend no TikTok que teve, que era igual um videogame, que fica a pessoa lá, assim, dançando pra ir mudando a cor? Uhum. Quando eu tô lendo, eu queria pensar na minha cabeça. Aí, vamos lá, eu criei o personagem com o cabelo castanho e olho escuro. Aí, de repente, a autora fala que o olho dele é verde. Aí eu só imagino o personagem lá, assim, mudando a cor do olho. Um decimezinho. Aí passa umas 5 páginas, eu já tô imaginando com ele de olho escuro de novo, fica por isso mesmo, eu ignoro a característica. É o Edward Cullen do seu pensamento, que muda a cor conforme a luz, como ele fala. Fluorescente. Ai, muito bom. Ai, meu Deus. Então é isso, com essa pequena descontração no final, a gente vai terminar o episódio de hoje. Não deixem de acessar o nhlas.com e acompanhar e seguir @nhlasbr nas redes sociais. Comprem na lojinha, entre para o Clube do Livro, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, porque isso tudo é que nos ajuda a continuar crescendo. Vocês ouviram Ju? Sofs. Jazz. Este foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau. Boa noite, galerinha. Ou sei lá, bom dia, não sei que horário vocês estão ouvindo.